Pastor Dr. Luiz de Matos, gravando agora o áudio de número 23 do nosso grande seminário, O Processo Redentor. Amados, nós vamos entrar agora numa nova área, num novo tema dentro do processo redentor, que é a redenção do espírito e, a seguir, a redenção do corpo. Nós vimos e nós estudamos que a redenção humana começa pela alma. A redenção humana, ela inicia no mundo espiritual, com certeza através da mudança de características da alma, no sentido de aparência, no sentido de atitude, em todos os sentidos, e também afeta o nosso corpo físico, que vai afetar toda a nossa vida, ok? Uma das consequências da redenção da alma é a ocorrência da redenção do espírito e da redenção do corpo, que vai complementar a nossa redenção. Lembrar que nós, os seres humanos, só estaremos redimidos quando nós tivermos a redenção do corpo, da alma e do espírito. Nesses primeiros vídeos nós vamos ver a redenção do espírito. Primeiro a redenção da alma, depois é a redenção do espírito, ok? Amados, a segunda fase da redenção só ocorre no momento da nossa despedida dessa vida. Isso não é uma boa notícia, isso é uma má notícia. Porque o processo salvífico inicia nesta vida, enquanto nós estamos nesta vida, mas ele progride, ele prospera, ele avança num segundo passo somente no momento da nossa despedida. É por esta razão que Apocalipse 2, verso 10 está escrito: "Sê fiel até a morte". É apenas até a morte que nós precisamos sermos efetivamente fiéis, porque a partir da morte, desde que tenhamos a redenção da alma, nós ganharemos a redenção do espírito e avançaremos para o estado eterno com garantias da coroa da vida. Ok? Amados, a redenção do espírito só ocorre no momento da nossa partida, quando nós deixamos a dimensão material. Ok? Quando nós abandonamos esse corpo físico no qual nós vivemos agora. Meus amados, a redenção do espírito, ela ocorre exatamente na hora da morte, ok? Mas, veja que interessante, no momento da morte, só vai ocorrer a redenção do espírito para aquele indivíduo que teve a redenção da alma. Se o indivíduo, ao morrer, não tem a redenção da alma, então o espírito desse indivíduo não será redimido, ok? Quem tem a redenção da alma, ganha a redenção do espírito, sobe para o paraíso. Quem não tem a redenção da alma, não ganha a redenção do espírito e desce para o Hades. Ok, meus amados? Olha, todo aquele que morrer sem a redenção da alma não terá a redenção do espírito. Quer saber por quê? É importante saber por quê, tá certo? Porque a redenção do espírito só ocorre na presença do penhor da salvação. Lembra do penhor da salvação, que é o selo de Efésios, capítulo 1, verso 13? Então, as pessoas que morrem sem o penhor da salvação, o que nos é dado quando aceitamos a Jesus, quando nós somos batizados num só Espírito, sem esse penhor, sem esse selo, não haverá a redenção do Espírito, ok? Veja Efésios 4:30. Lá está escrito assim: "Não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção." Veja que este selo, ele vai ser utilizado no dia da redenção. E que dia é o dia da redenção?
é o dia final da nossa permanência aqui. Quando nós vamos abandonar esse invólucro físico, esse corpo material, que deve voltar ao pó, tá certo? E nós adentramos numa outra dimensão existencial, onde nós vamos para o Hades ou para o paraíso, aguardar a ressurreição, ok? No momento da morte ocorre uma destituição do nosso sistema triunitário. Quando o corpo volta para a sepultura, o espírito vai para Deus e a alma para o devido lugar de descanso, ok? Ou de espera, ok, meus amados? Então, este selo que nós recebemos, esse penhor da nossa salvação, ele é muito importante no momento da nossa morte, ok? Quando recebemos a Jesus, nós vimos nos nossos estudos anteriores que nós recebemos um selo, recebemos uma marca, recebemos um penhor que se chama penhor da nossa salvação, ok? É só ler Efésios 1 e 13. Em Efésios 1 e 13 está escrito assim: em quem também vós estáis. Ele está falando aqui de quem está em Cristo. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Veja que isso só acontece para quem ouviu, creu e abraçou o evangelho da salvação através da palavra da verdade. E tendo também nele crido, isto é, desenvolvido a fé no Cristo do Calvário, então nós fomos selados pelo Espírito Santo da promessa. Meus amados, é assim, ó. Sem a redenção da alma, não haverá o selo, ok? Sem o selo, não ocorrerá a redenção do Espírito, ok? Sem a redenção do Espírito, a alma vai para o Hades, ok? Lá ela vai aguardar a ressurreição dos mortos, e quando chegar a ressurreição dos mortos, ela vai enfrentar o grande juízo de Deus lá no trono branco, ok? Meus amados, o que vem a ser trono do juízo de Deus? Ou o que vem a ser trono branco? Ok? Amados, no momento da morte, já se estabelece uma diferença muito grande em quem serve a Deus e em quem não serve. A Bíblia fala que no momento da morte há uma grande diferença entre o justo e o ímpio. Ok? Para o justo, que tem o selo, os anjos vêm e levam a alma para o paraíso. Ok? Quem não tem o selo, portanto é ímpio, os ímpios não têm o selo, só tem uma opção, meus amados, é descer para o Hades. Ok? Pode-se ler essas coisas em Lucas capítulo 16, no versículo 22, meus amados. Sabe o que está escrito lá, nesse versículo em particular? Está escrito a respeito do Lázaro e do mendigo, aquele rico cujo pobre estava em seu portão e que sofria muito de chagas e etc, etc, enquanto o rico vivia regaladamente. Ok? Aí a história, a parábola diz que ambos morreram. E aí chega o versículo 22 dizendo: e aconteceu que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos. E morreu também o rico e foi sepultado. Veja que há um tratamento diferente para o justo e para o ímpio já no momento da morte. Ok? Aí o verso 23 diz assim, que o rico foi para o Hades, ok? E lá no Hades ele manteve a sua plena consciência e erguendo os olhos,
ele vê Lázaro no seio de Abraão. Ok? Então, essa parábola emitida, pronunciada pelo próprio Jesus, nos ensina que enquanto quem morre com o selo da redenção, quem morre com o penhor da salvação, é levado pelos anjos para o céu, quem morre sem, simplesmente desce para o Hades. Ok, meus amados? Meus irmãos, vamos analisar muito calmamente a nossa própria vida. Que seja esse um momento de reflexão. Que seja esse um momento de introspecção na nossa vida. Ok? Procure analisar e entender e descobrir qual é a sua situação em relação a este selo que a gente só recebe aceitando a Jesus e passando por todos os processos da redenção divina. Ok? Por exemplo, analise comigo, você participou do novo nascimento? Ok? É fácil identificar se você participou do novo nascimento, é fácil. Tá? Há aquele marco na nossa existência, ao longo do nosso percurso, da nossa trajetória, em que nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador e a nossa vida mudou. Ok? Bom, vamos supor que você nasceu de novo. Aí eu pergunto, você recebeu o penhor da salvação e o guarda e está cuidando dele? Porque muita gente vai receber o penhor da salvação, mas vai trocá-lo por coisas dessa vida. É muito comum a pessoa trocar isso pela política, ser vereador, ser deputado, ser prefeito, ser governador, tá certo? Não que seja incompatível o exercício da política com o selo que é o penhor da salvação. Não, evidentemente que não. Mas não é isso o natural, não é isso o que acontece. Ok? De nada vale, meus amados, ser crente na igreja, até mesmo receber o selo, galgar por um certo período na milícia celestial, tá certo? E depois, por uma razão qualquer que não vem ao caso, geralmente, mulher, certo? Perder este selo por alguma razão. Ok? Ok, meus amados? Então, analisa aí, veja qual é a sua situação. Se você está no rol dos justos ou se você está no rol dos ímpios. Eu tenho uma boa notícia. Jesus ainda não veio, ainda não houve a ressurreição dos mortos para o arrebatamento, a porta da graça ainda está aberta e Jesus ainda está dizendo: vinde a mim vós, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ok? Olha, dá uma lida no Salmo 49, do versículo 6 até o 15, ok? Faz isso, interrompe aí o seu vídeo, o que você está fazendo, pega a sua Bíblia e leia Salmo 49, do verso 6 ao 15. Podemos dizer amém, meu amado? Bendito seja o nome do Senhor, que nos permitiu colocar este ensino tão maravilhoso aqui nesse canal e torná-lo disponível a todo o mundo. Torná-lo disponível a todos os povos, línguas e nações. Que a bênção de Deus esteja nesse canal e possa ser instrumento de mudança de vida. Instrumento de salvação. Instrumento que leve a todos nós a glorificar a Deus na nossa vida ainda aqui nesse mundo. Fiquem todos na paz. Tenhamos um lindo e majestoso dia na presença de Deus, andando com Jesus. Amém?